Na eleição deste ano, o discurso da antipolítica foi muito usado pelos candidatos a uma vaga no Congresso e continua a ser usada neste segundo turno por candidatos a governador e presidente. E para falar das influências sobre o voto, a gente vai conversar com a Rosemary Segurado, que é cientista política e professora da PUC de São Paulo. Boa noite, Rose, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigada. Prazer em recebê-la mais uma vez. Boa noite aos telespectadores. Rose, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o discurso do candidato que diz que não é político ou representa uma renovação. Você acredita que tem força junto ao eleitor? Eu acho que é um discurso que tem força, sim, à medida que nós, na última década, temos vivenciado muito movimentos em protestos em relação à política e a práticas políticas. Se isso é verdade por um lado, por outro também, o que nós percebemos é que muitos dos que estão se colocando nesse discurso, se colocando nesse lugar, essa questão da renovação, são pessoas que estão há muito tempo na política, como o candidato que é deputado desde 91 e que mais que estar na política há muito tempo, trabalha com ideias muito retrógradas, então não é renovação e não é antipolítica. E eu costumo sempre pensar nisso, quer dizer assim, todos aqueles que falam da antipolítica são aqueles que vivem dela, são aqueles que se alimentam dela e que, na verdade, quer afastar a grande parcela da população da política para que fique eles e os seus próprios aliados vivendo da política. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, com esse tipo de prática que vem sendo recorrente não só no Brasil, mas fora do Brasil também. A gente vê, por exemplo, no Senado existe uma renovação, porque muitos dos que conseguiram as vagas são novos políticos. Como que você avalia? Você acredita que isso vai ser um novo passo? Talvez são pessoas que podem ir além? Como que você faz essa avaliação? Eu acho que sim, e é interessante a gente falar isso, é um movimento do Senado e não é exatamente da Câmara. Na Câmara nós vamos ter, embora tenhamos novas expressões políticas que devem ser apoiadas nesse momento, mas o que de fato a gente vê é que tem novos nomes, tem novas caras, tem partidos que não são exatamente novos, mas que eram considerados nanicos e que vão aparecer aí. Mas assim, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção em novas ideias e novas posturas políticas, que é o que não temos observado nos últimos tempos. Bom, você mesmo participou do nosso quadro Fake News e viu que durante todo esse período eleitoral, a desinformação e as próprias notícias falsas, elas tiveram um número bem significativo, neste pleito. Como que você avalia e atribui essa desinformação para o eleitorado? Eu acho que assim, o fenômeno que hoje chamamos de fake news e que antigamente chamávamos de boato ou de outras coisas, ele não é novo na política. O que é novo, sim, e eu acho que isso é importante, é a dimensão com que ele se propaga por conta das mídias digitais. Certo. Então, assim, hoje em dia, todo mundo tem pelo menos 1, 2, 3 grupos de família, amigos, trabalho, etc. E é um espaço muito fértil para se propagar coisas. Eu costumo dizer assim, bom, eu recebi no grupo da família uma mensagem da tia Tereza, que é a pessoa mais correta do mundo. A tia Tereza não propagaria uma fake news, uma mentira. E é dessa forma, porque a gente propaga sem checar, sem conferir fontes, e essas fake news, elas têm, no geral, trabalhado com quebra de reputação, com coisas. Eu tenho acompanhado muitos grupos, tenho ficado escandalizada da forma, não só a quantidade, mas a violência com que elas vêm nas redes, exatamente. E Rose, muitos estudiosos, eles relacionam o que acontece hoje no Brasil com o início lá do fascismo na Europa nos anos 1930. Existem semelhanças? Você acredita que dá para fazer essa comparação? Sim, existem muitas semelhanças. Acho que primeiro, uma das coisas que o fascismo faz é criar um inimigo comum.
Então, se eu tenho um inimigo comum, que hoje é um suposto comunismo, né, esse inimigo comum deve nos unir para enfrentá-lo de forma mais adequada. Esse discurso também se articula muito com um grande investimento no militarismo e no discurso da segurança. Então, armamento para toda a população, que é a proposta de um dos candidatos, é uma das formas de propagar isso. Direitos civis, direitos dos cidadãos, né? Então, vemos aí tanto tempo que demoramos para conquistar poucos direitos, quilombolas, mulheres, negros, e ainda precisamos ampliar, isso também é ameaçado. E tudo isso muito articulado com um discurso religioso. Então, é curioso porque nós vemos muitas vezes pessoas, né, falando de Deus, e até onde eu saiba, né, quer dizer assim, um cristão, um evangélico, ao falar de Deus, ele tem que falar do amor ao próximo, exatamente, da tolerância ao próximo. Como que eu posso falar nisso se eu estou apregoando, né, armas, né, disseminação desse tipo de violência? Então, sim, eu acho que é muito interessante, claro que tem elementos do nacionalismo que também caracterizam muito o fascismo. Hoje isso precisaria ser adaptado ao que é o século XXI, mas acho que os elementos, principalmente da intolerância, são muito típicos, perigosos, e nós estamos vivenciando um momento que as pessoas estão se empoderando desse discurso e partindo para reações de eliminação do outro. Isso é característico, típico do fascismo, não o debate de ideias, mas a eliminação, inclusive física, do outro. É muito perigoso. Eu espero que os nossos eleitores reflitam e pensem muito, porque esse futuro está nas nossas mãos. Exatamente. Rose, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Pelas explicações, portas sempre abertas. Muito obrigada, boa noite a todos.